Por que a minha filha se afastou da igreja? As causas que ninguém te contou, mas eu vou te contar aqui. Meu nome é Shirley Montserrat, eu sou orientadora cristã há mais de 25 anos, principalmente cuidando de pessoas, de famílias, né? Cuidando de crianças, adolescentes, mas principalmente na área de adolescentes. Então, eu quero te contar por que os nossos filhos, quando chegam em certa idade, na adolescência, eles acabam perdendo a fé e saindo da presença de Deus. Mas você sabe por que isso acontece? Então, porque ele não teve encontro com Deus. O nosso filho ou a nossa filha não teve um encontro com Deus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, você não sai da presença dele, você não sai da igreja. Você não sai. Não importa qual seja a situação. Você pode se aborrecer com quem for. Você pode se aborrecer, você pode se decepcionar, você pode não gostar do que as pessoas falam ou fazem, você pode ter até um mau exemplo dentro de casa, mas a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, você não se afasta, entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece é que o filho da gente se afasta dos caminhos do Senhor, se afasta da igreja ali onde a gente vai, onde a gente leva, ou onde ele vai e frequenta. Então, muitas vezes, isso aconteceu comigo, por isso eu falo para vocês, a gente acaba achando que foi fulano, ou foi cicrano, né? Ou foi uma fofoca que aconteceu ali dentro, ou alguém maltratou ele, né? Ou maltratou ela. Foi alguma coisa que aconteceu. Você começa a pensar, aconteceu alguma coisa que afastou meu filho. Meu filho não quer saber da igreja mais, não quer saber de Jesus mais, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é que o nosso filho, se ele se afastou, é porque ele não era a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus somos nós. Olha que legal. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja do Senhor Jesus, que é a noiva, diz aqui na palavra de Deus, né? A igreja do Senhor Jesus é a noiva dele. Então, ela não vai se afastar do noivo. Então, quando o nosso filho, ele acaba se afastando da presença do Senhor, da igreja, não quer saber de ir mais, simplesmente não é porque alguém fez alguma coisa que chateou aquela pessoa. Um dia isso iria acontecer. Mesmo que ele não se chateasse com ninguém, mas iria acontecer. Então, nós temos que entender que o nosso filho se afastou porque não teve um encontro com Deus ainda. E muitas vezes, ele tem que passar por uma experiência, né? Nós que conhecemos ao Senhor, eu creio que tem pessoas aqui que já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, e tem pessoas que estão indo na igreja, não tiveram encontro com Deus ainda, né? Não tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Então, se a gente não tem uma experiência mesmo verdadeira com o Senhor Jesus, não tem muito sentido a gente estar indo na igreja. Por isso que é importante a gente fazer, como diz a própria palavra, né? A gente ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar. E a gente tem que ensinar. Mas, gente, ensinar não é colocar Jesus dentro do filho da gente. Isso aí quem faz é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, que é o que a palavra de Deus diz, né? Que nós devemos ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar. Nós ensinamos. Mas aí o encontro verdadeiro com Deus é algo muito particular do nosso filho com Deus. Não é uma coisa assim que nós podemos fazer. Eu não posso colocar Jesus dentro da minha filha. A minha filha só voltou para os caminhos do Senhor quando ela teve um verdadeiro encontro com Deus. Aí sim ela voltou. Mas ela teve que sofrer. Infelizmente, ela sofreu muito. Nós sofremos muito por causa disso.
Mas logo no início eu me achei culpada, né? Eu achei que eu tinha errado, mas eu ensinei a minha filha os caminhos do Senhor desde quando ela era criancinha. Desde quando ela era pequenininha. Eu cheguei na igreja, ela tinha 6 anos de idade, né? E aí, porque eu tinha tido um encontro com Deus. Aí fui, e até hoje. Minha filha hoje ela tem 33 anos de idade. Então, assim, hoje ela é uma grande mulher de Deus. Já tem mais de 10 anos que ela se converteu de verdade, teve um encontro com o Senhor. Então, veja como é importante você entender que não é se culpar, mas você ensinar. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Entendeu? E o encontro verdadeiro com Deus, o Espírito Santo, ele vai se encarregar de fazer isso acontecer. Mas é lógico que para isso a gente precisa também agir. A gente não vai ficar ali esperando o Espírito Santo fazer. Não é assim. Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos buscar pelo nosso filho. Sabe por quê? Porque existe as hostes espirituais do mal. Existem os demônios que não querem perder a alma de ninguém. Eles não querem perder almas. Então eles vão lutar com todas as forças para que os nossos filhos não venham se converter. Para que a gente não venha se converter, ter um encontro verdadeiro com Deus. Eles vão lutar. Eles vão lutar com todas as forças. Mas nós não podemos deixar que o diabo venha lutar e a gente ficar aí. Entendeu? Só esperando em Deus. Como muita gente fala, estou esperando no Senhor. Mas esperando no Senhor sem você fazer sua parte? Como assim? A gente deve esperar no Senhor, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Deixa eu tirar a Margarida daqui, que ela está atrapalhando vocês. Vocês estão olhando muito para ela. A minha Margaridinha aqui, ó. Coloquei ela aqui embaixo. Entendeu? Então é importante que a gente possa compreender que se a gente não fizer a nossa parte como mulher de Deus, como homem de Deus, e buscar pelo nosso filho, clamar pelo nosso filho, fazer propósito. Inclusive, eu estou preparando um material aqui para vocês que vocês vão amar, tá? E nesse material eu vou estar colocando 21 orações que eu fiz, tá? Orações que eu fiz, que ajudaram minha filha a voltar para os braços do Senhor, porque cada oração que eu fazia, essas orações, porque eu fiz milhares de orações, mas teve aquelas orações que, sabe, que fez a diferença. Aquela oração que eu falei, poxa, foi bom ter orado desse jeito. Eu já fui vendo Deus agindo, né? E estratégias também. Coisas loucas, gente. Coisas loucas que eu fiz, entendeu? E aí eu vou estar colocando no e-book, eu vou estar colocando aí no material para vocês poderem adquirir, né? E conhecer, saber, tá? Quais foram as estratégias que eu usei para que a minha filha fosse alcançada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele já estava querendo, com certeza, o Espírito Santo quer aquela alma. Ele já estava ali, pronto para receber aquela alma. Mas o mal, né? Infelizmente, o diabo, ele se levanta. E ele não quer deixar. Então, nós temos que saber lutar. Você sabe, contra os nossos inimigos, a gente tem que saber lutar. A gente tem que usar estratégias. Você não vai para a guerra sem você colocar uma armadura, sem você usar as armas corretas para você guerrear. Não é verdade? Então, quando nós lutamos contra, né, as hostes espirituais do mal, quando nós lutamos contra os demônios, para você entender melhor, eu quero dizer, nós temos que usar estratégias também. Estratégias que o próprio Espírito Santo nos dá. Estratégias que estão na palavra, outras estratégias que são inspiradas por Deus, para que a gente possa colocar em prática. Tá joia, gente? Então, vocês vão aprender, vocês vão ver, lógico, vocês vão usar a fé de vocês.
E Deus vai honrar. E os nossos filhos, eles são bênção do Senhor. Não é porque o teu filho está fora da igreja, está longe da presença de Deus, que você vai tratar ele mal. É aí que ele precisa mais ainda de você. É aí que ele precisa mais ainda da sua compreensão. Que você tem que ter mais paciência para poder agir com ele. Para poder conversar, entendeu? Com ela. Então, assim, é uma questão que você não pode abrir mão. E para isso, você tem que mudar em algumas coisas na sua vida. Você tem que sacrificar. Sacrificar as tuas vontades. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, você tem que sacrificar suas vontades. Ser mãe, ser esposa, ter família, é sacrifício. Porque o que mais o diabo quer é que a gente perca a nossa família. É que a gente não tenha a nossa família junto com a gente. Porque ele quer destruir famílias. Ele precisa destruir famílias. Está na mente dele que precisa destruir famílias. Ele é o destruidor. Está escrito na palavra. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Isso é muito maravilhoso. É muito forte isso. Então não fica preocupado, sabe? Não fica preocupada por que teu filho saiu da igreja. Não fica preocupada. Não fica com raiva. Muitas vezes a gente acaba ficando com raiva até de alguém da igreja, fica aborrecida. Aí acaba aquela raiva entrar dentro do coração, se tornar uma mágoa. E isso afasta ainda mais o seu filho, porque ele sabe que você tem mágoa de alguém. Entendeu? E como nós estamos buscando a Deus, estamos na presença do Senhor, a gente tem que pedir a Deus todos os dias para limpar o nosso coração. Então não saia da igreja porque o teu filho saiu. Não trate as pessoas da igreja mal porque o teu filho não está mais ali. Ao contrário, você tem que se dar mais. É isso aí, se dá mais para as coisas do Senhor. Porque o Senhor, Ele é Deus. Ele é maravilhoso e Ele cuida da gente. Então, se você se dá para Deus, com certeza Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar do seu filho, da sua família. Entendeu? Vou passar isso aqui. Meus lábios estavam secos aqui, ó. Entendeu, gente? É muito importante isso. Que você venha entender que você precisa se dar para Deus. E você não pode ficar magoado porque teu filho saiu da igreja. Nem com ele, nem com as pessoas da igreja, nem com o pastor. Ou com aquela pessoa que administra ali o grupo da mocidade, grupo jovem, grupo de adolescente. Gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu falo isso por experiência própria. Eu vivi isso na pele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que nesse momento eu quero falar para vocês uma palavra aqui que é muito importante, muito especial. Eu estava lendo aqui agora. E olha só, gente, que palavra. Diz aqui assim, ó. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vos recolhamos o que é carnal? Está em 1 Coríntios 9, 11. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, nada pode impedir de Jesus agir na nossa vida, de Deus agir na nossa vida. Nada pode impedir de Deus transformar os nossos filhos. Nada. Nem a gente.
Entendeu? Então é muito forte. O Evangelho de Cristo, ele tem que acontecer. Custe o que custar. E se para isso nosso filho está passando por alguma situação difícil, né? O seu filho está passando por alguma situação difícil lá fora, no mundo, como já aconteceu com a minha filha, né? Que ela chegou a quase morrer por várias vezes, quando ela estava no mundo das drogas. Então, assim, eu estava ali clamando por ela, orando por ela. Eu sabia que com a força dos meus braços, eu não tinha condições de tirar ela de lá, daquela situação. Mas eu sabia que se eu buscasse em Deus, Ele poderia fazer isso acontecer. E foi o que aconteceu. Mas no próximo vídeo a gente continua. Gente, olha só. Eu peço a vocês com todo carinho, se inscreve no nosso canal. Se inscreve, porque esse canal ele não surgiu à toa. Já tem bastante tempo que Deus tem me pedido para fazer com que esse canal viesse acontecer, né? Tem almas para ganhar, tem mãe, tem pai chorando com os filhos perdidos. E eu quero poder ajudar. Deus me chamou para fazer essa diferença. E eu quero contar com você. Então compartilha os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, curte, comenta. Tá joia? Aqui embaixo tem o link num grupo de WhatsApp, que é um grupo de mães, né? De pessoas, de pais também. Pode ser pai também, de repente tem aquele pai ali que está lutando pelo filho, para o filho voltar à presença do Senhor. Então, esse grupo é exclusivo para a gente. Ali eu vou estar passando estratégias, vou estar conversando com vocês, assim, mais em particular, a respeito de cada situação. E eu quero poder ajudar vocês. Hoje a minha filha é uma bênção na minha vida. É uma mulher de Deus que tem temor ao Senhor, cuida das almas. E eu sou muito feliz por isso. Tá joia? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço, um grande beijo, tá? E Deus abençoe vocês grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.